Cláudio perguntando se bloqueou ele, não tá conseguindo entrar. No Insta? É, eu não sei onde. Não. Oxi. Só falta. Claro que não. Ah, o pessoal vai chegando. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite pro pessoal do Insta, boa noite pro pessoal do Facebook, para os amigos da live. Mais uma segunda. Hoje eu que tô com dificuldade aqui de acessar. Nós chegamos correndo aqui, pessoal, e a gente tá tentando... Estamos meio atrasados hoje. A gente tá tentando correr atrás do prejuízo aqui. Ó, mas eu tô vendo já a Toscana por aqui, Lúcia Keiko. Isso aí, gente. Que legal. A Vilma Rocco, Oh, lá de Colorado. Prima Vilma, boa noite. que honra. Dando boa noite pra gente. Agora iluminou tudo, né? A Dalila falou que você ia participar. Que legal, que bom. legal. Que legal. Seja bem-vinda. Ó, a Natália Gomes também. Natália, querida. Regina Takashima, Jana Nones. Legal, Jana. Ó, a Fabiana Lenise aqui no Insta também. Legal. Maria Tia Helena Landa. Betasa. Isso, a tia Landa tá sempre por aqui. presente pelo Insta Que aí, bom. gente. Legal. Só eu que não tô indo. A prima da Lila, boa noite, abraço. Aí, Toscana, boa noite. Isso aí, pessoal, vamos chegando, porque aí nós já vamos começar a live. Hoje vai ser sobre a síndrome das pernas inquietas, né? De repente vocês conhecem alguém que tem, ou vocês podem ter, alguns de vocês, né? Se fala muito pouco sobre síndrome das pernas inquietas. Meu amor, eu acho que agora dá? eu entrei. Aí sim, agora a gente pode começar então. Deixa eu só compartilhar a aqui Terezinha, também. Pessoal, Maurício, enquanto boa eu noite, compartilho Maurício, o link da live no meu perfil, façam isso também, Isso tá? aí. Compartilhe o link da live no perfil do Facebook de vocês, para que mais pessoas possam assistir a nossa live. E vamos também fomentar a ideia de inscrever-se lá no nosso canal, né? No YouTube, canal Dr. Milton C.R. Medeiros, está cheio de vídeos lá, todos os vídeos da live ficam lá, outros vídeos também. Então vale a pena. Vamos aumentar os números de inscritos lá no nosso canal. Boa noite, Selene, Vital. Boa noite, meu amigo Ivair. Ângela Vicentim, boa noite. Boa que legal, noite, gente. pessoal. A Daniele. Aí, ó, ela já tá reclamando aqui. Meu marido dá vontade de amarrar as pernas. Isso só acontece quando ele está dormindo. A gente vai falar sobre isso, Daniele. Legal, legal. Vamos participar, vamos tirar as dúvidas. Nossa, meu amor, quantas pessoas querida. já participando aqui com a gente, que bacana! Boa noite, Jane. Que legal, o número de participantes também no Insta aumentando, que bacana, gente, que bom! A Gisele, olha que legal. Deixa eu ver, Gisele, Gi, Abraço, saudade Gi. de você! Que legal. Ó, Daniele Outsu, que é a Daniele É isso, a Dani. Legal, a Helena Grisio, né, que é a preta. Que é a preta, né, lá de Najau, Rosane da Silva Ribeiro também, a Regina Valério. Minha amiga de infância, assistindo aqui, que legal. Que legal, gente. Muito bom. Olha, tem um número já expressivo de pessoas assistindo no Face. Sim. No Insta a gente está começando, mas já tem algumas pessoas assistindo também. Acho que já dá pra gente começar a falar então sobre síndrome das pernas inquietas. É isso aí, vamos encher esse Insta de coraçõezinhos, de aceno, que fica linda a tela quando aparece, ó. Legal. E lá no Face também. Olha só, o Yukio, nosso ciclista e mecânico das nossas bikes. Abraço, Yukio. Verdade, a Aparecida Torres, o Mauro Nicastro também legal, assistindo. Gente. Bem, meu amor, acho que vamos começar então. Isso aí. Bom, então dando continuidade ao nosso projeto, o projeto SEDE, S de sono. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Rose, que entrou. Você disse que o Klaus, você viu uma mensagem do Klaus que ele não estava conseguindo entrar. Perguntou se tinha bloqueado.
Eu vi aparecendo a mensagem dele. Isso, então se a Rose entrou, o Klaus tá por lá também, ele deve né? ficar perto. Beijo aí pra vocês, amigos queridos. Que bom. Vai lá, Então meu amor. Então, projeto C, o S é de sono, E de exercício físico, o D de dieta e E de estresse. Então, a gente acredita que atuando nesses 4 fatores de maneira correta, a gente vai conseguir uma saúde cerebral muito melhor, um aumento de expectativa de vida e um aumento de vitalidade. E a gente está, então, dissecando a primeira letrinha do projeto, que é o S. Então, nós já fizemos lives sobre sono, nos seus aspectos de insônia, de ronco, e hoje a gente vai falar, então, sobre a síndrome das pernas inquietas. Vocês já sabem, a gente já comentou sobre isso, que uma noite bem dormida é fundamental para uma boa saúde. Eu já falei em lives anteriores dos problemas para quem não dorme bem. Então, uma noite mal dormida, ela gera uma série de sintomas e sinais ao longo do dia. Então, a pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica mais irritada, ela perde a capacidade produtiva, fica mais difícil os relacionamentos interpessoais, a pessoa fica sem paciência e aqueles problemas cognitivos também da noite mal dormida, que é distúrbio de memória, uma lentidão do raciocínio. Então, a qualidade de vida fica realmente muito comprometida. Então, nós falamos sobre a insônia, os tipos de insônia, a gente falou como os roncos podem ser algo preocupante quando o Klaus de novo, Eric, está tendo live, não consigo conectar. Rose, orienta o Klaus, que ele não está conseguindo. Então, uma noite mal dormida é terrível. Então, sempre que tem esses distúrbios, então o ronco, por exemplo, a gente falou do ronco e é algo muito importante, né? Às vezes o ronco está associado à apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono tem relação com maior risco de hipertensão arterial, de arritmia cardíaca, de acidente vascular cerebral. Então, o nosso objetivo é passar esse tipo de informação para vocês, vocês ficarem atentos para esses detalhes. E a gente vai colhendo os frutos. Por exemplo, alguém que assistiu a live dos roncos tentou me procurar. Infelizmente, a nossa agenda ela ainda está meio fechada, porque eu já falei isso para vocês, tem um excesso de pacientes, isso é muito bom. Mas procurou um colega meu, neurologista, e essa pessoa tinha uma apneia obstrutiva do sono grave, que fazia arritmia, fazia queda de oxigenação importante no sangue durante as pausas respiratórias da apneia do sono. Então isso é muito gratificante, porque essa pessoa, por exemplo, ela descobriu por causa da live, porque até então ela achava que roncar era normal, tudo bem, e vai acabar tendo benefícios de tratamento que certamente vai prolongar a vida dessa pessoa, vai melhorar a qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo, dar dicas para que vocês fiquem atentos e dessa forma possam se cuidar melhor. A gente falou bastante de higiene do sono. Como hoje é a última live sobre sono do Projeto SED, nós vamos, então, depois recapitular rapidinho as medidas de higiene do sono, que, na verdade, é o grande tratamento para praticamente todas as disfunções do sono, né? Então, hoje a gente vai falar da síndrome das pernas inquietas. Então, vamos lá. Meu amor, mais um boa noitezinho aí? Meu amor, muito boa noite. Enquanto eu estava tentando me conectar aqui, o pessoal estava entrando. Ó, a Letícia tá por aqui. Letícia, querida, abraço. A Branca, a Lilian Cristina também está com a gente. Deixa eu ver, o Fer e a Mila também estão por aqui. Abraço. Deixa eu ver para quem mais, a Rosângela Calisto, Sara Fedrigo também. Rosângela, Sara. Massumi Tanaka, Maurício Silva. O Maurício é o Dr. Maurício, um cirurgião vascular, um cara maravilhoso.
Sou fã. Fizemos muitos plantões juntos, eu e Maurício. Que Cara, legal. muito querida. Seja bem-vindo. Ó, a Celene Vital também tá por aqui. Acho que você já até tinha comentado do Ivair, né? Sim, também, lá meu de amigo Curitiba, Ivair. meu primo. Pois é, ó, a Que Marley, Marchiori, a Jane. Deixa eu ver quem mais A aqui. dona Dica tá assistindo. Você viu? Minha mãe entrou e eu não cheguei aqui, Dica. beleza? Legal. Ó, a Ingria também tá por Oi, aqui. Ingria, Boa noite, abraço. Ingria. Rosânia Moreira, a Graziele Marchiori também Graziele, tá legal, um abraço. assistindo aqui com a Legal. gente. A Isa, lógico, A né? Isa é nossa sócia, participante ativa desde a primeira live. A Isa tá Verdade. presente, O né? Mauro Nicastro também tá por Abraço, aqui. Mauro. A Márcia Falha, agora sim, ó, que apareceu minha Márcia, mãe. querida. Boa noite, meus amores. Ai, que linda. A Maria Zalete, meu amor, bastante gente, Legal, hein? Que gente, legal, legal. que bacana. Muito bom. Então lá vamos nós, né? O que é a síndrome das pernas inquietas? Então vejam bem, é uma necessidade irresistível de mover as pernas, mas às vezes também os braços, e ocorre por uma sensação desagradável, que pode ser de formigamento, de queimação, de pontada, ou às vezes é uma simples vontade de mexer as pernas. Isso acontece no repouso. Então, quando o indivíduo deita para dormir, isso começa a virar um problema, né? Porque ele começa a mexer a perna ali o tempo todo e isso dificulta a conciliação do sono. Ele não concilia o sono, ele não começa o sono, então ele tem uma insônia inicial. Isso pode atrasar o sono em horas e acaba encurtando o tempo de sono. Consequentemente, no dia seguinte, o indivíduo acorda cansado, acorda indisposto, com aqueles sinais e sintomas todos que a gente citou, né? Bom, quem tem a síndrome das pernas inquietas, que atrapalha o sono inicial, pode ter também uma coisa chamada movimento periódico de perna, que é um pouquinho diferente. O movimento periódico de perna, ele aparece no meio da noite. Então a pessoa deita, pega no sono, e no meio da noite ele é acordado por um movimento das próprias pernas. Algumas pessoas nem notam que acordaram pelo movimento da própria perna, porque vem o movimento e o indivíduo acorda, a perna já está quietinha. Mas aí o companheiro de leito, ou a companheira de leito, é quem vai sofrer as consequências, porque esses movimentos de perna tiram o sono de quem está te acompanhando, né? Então, o movimento periódico de perna, ele é um pouco diferente da síndrome das pernas inquietas. Mas eu tenho vários pacientes que têm as duas coisas. É bastante frequente a gente pegar alguém que nos procura por síndrome das pernas inquietas e, às vezes, numa polissonografia ou numa conversa com o companheiro de leito, a gente acaba descobrindo que essa pessoa tem também o chamado movimento periódico de pernas, que é aquele que acorda a pessoa no meio da noite, tá certo? Bom, vamos lá. Em termos de prevalência, 2 a 5% da população tem síndrome das pernas inquietas. Então, vocês vejam que é uma quantidade significativa, né? De cada 100 pessoas, 5 tem. É algo bastante frequente. A síndrome das pernas inquietas, assim como os movimentos periódicos de perna, são mais comuns ali depois dos 50 anos. Não que não aconteça cedo, né? Aliás, conversando com um amigo neuropediatra, ele me disse que já teve casos, e não foram poucos, de crianças que eram agitadas, que não dormiam à noite, e parecia ser birra ou alguma doença, e na investigação descobriram que era síndrome das pernas inquietas. Então, mesmo uma criança pode ter, mas a frequência é muito maior após os 60, 65 anos. Aí realmente essa prevalência ela tende a aumentar mais. Então, um outro aspecto importante da síndrome das pernas inquietas é a genética. Então, quando você tem um parente em primeiro grau, o pai ou a mãe tem síndrome das pernas inquietas,
você vai ter uma chance muito maior de ter o problema também. Bom, aí tem aqui os fatores de risco, né? Então seria aí pessoas acima de 50 anos, é mais comum nas mulheres, tem esse aspecto genético. A gravidez pode ser um fator desencadeante de síndrome das pernas inquietas. É bastante comum uma pessoa que está lá gestando, a mulher está gestando, e ela começa a ter esse problema num determinado momento da gravidez. A gestante tem dificuldade para dormir porque ela tem um incômodo nas pernas e ela precisa ficar movimentando as pernas antes, então, de dormir, e isso impede que ela tenha um sono adequado. A deficiência de ferro é uma causa também de síndrome das pernas inquietas. Então, quando a pessoa chega para o neurologista para investigar a síndrome das pernas inquietas, a gente tem que pedir uma série de exames, porque existem causas metabólicas, causas nutricionais para isso também. Tá? Muitas vezes a gente investiga e não acha nada. É uma síndrome das pernas inquieta e sem uma causa secundária. Na neurologia a gente sabe que é um problema de receptor de dopamina, é um problema de receptor de ferro. Então, a gente às vezes não encontra uma causa secundária para a síndrome das pernas inquietas. Mas, além da deficiência de ferro, às vezes a gente encontra alteração de função de rim, às vezes alteração relacionada ao uso de alguns medicamentos. Então, tem alguns antidepressivos que podem produzir síndrome das pernas inquietas, alguns antipsicóticos, alguns antialérgicos e alguns remédios para náuseas e vômitos. O último caso que eu tive de síndrome das pernas inquietas de forma bem aguda foi pelo uso da metoclopramida, que é um remédio que a gente utiliza para combater náuseas e vômitos. Então, o medicamento pode ser uma causa também. Uma outra causa importante de síndrome das pernas inquietas é diabetes. O indivíduo que tem diabetes, depois de um certo tempo de doença, ele começa a ter uma degeneração dos nervos periféricos, ali das pernas. Ele começa a perder a bainha de mielina, que é aquela capinha que encobre o nervo, e ele começa a ter um mal-estar na perna. Às vezes é um formigamento, às vezes é uma sensação vaga que ele nem consegue descrever, mas o fato é que ele precisa mexer, movimentar as pernas para conseguir ter algum conforto momentâneo. Então, diabetes pode ser uma causa de síndrome das pernas inquietas. O uso excessivo de álcool. Então, o álcool, principalmente para aquelas pessoas que já têm a síndrome das pernas inquietas. Essas pessoas têm que evitar o álcool a qualquer custo, porque o álcool exacerba esses sintomas. Não só o álcool, mas também o café. O café, para quem tem síndrome das pernas inquietas, ele é totalmente desaconselhável. E o cigarro aumenta muito os sintomas da síndrome das pernas inquietas, inclusive pode ser até um provocador primário da síndrome das pernas inquietas. Quem tem fibromialgia, talvez de todos vocês que estejam assistindo, alguém pode ter, né, que é aquela doença mais comum em mulheres, caracterizada por dores, pontos dolorosos em múltiplos pontos do corpo. Existe a dor, a palpação, o diagnóstico é feito quando o médico palpa e a pessoa sente dor em múltiplos pontos. As pessoas com fibromialgia com muita frequência têm síndrome das pernas inquietas e às vezes por dor, é uma sensação dolorida na perna e tem que mexer a perna, então sempre que está em repouso há necessidade de movimentar as pernas. Então, são causas possíveis, né? Os pacientes com doença de Parkinson, com muita frequência, têm síndrome das pernas inquietas também. Uma queixa bastante comum de quem tem a síndrome das pernas inquietas é a dificuldade de viagens longas, sentado por muito tempo. Então, uma viagem de avião longa, nessas viagens que se atravessa o Atlântico, o indivíduo fica 12 horas sentado ali,
E aí ele não consegue, ele começa a mexer a perna, ele consegue mexer a perna, e é terrível, porque ele não pode levantar e andar toda hora, porque principalmente se a gente tiver de classe econômica, né, meu amor? Porque você tá lá num cantinho, para você levantar, você tem que acordar 2 outras pessoas de nacionalidades diferentes, e aí você dá uma andadinha, aí você acorda de novo essas pessoas para entrar no canto. Então o indivíduo prefere ficar ali sofrendo com aquela dor, com aquele mal-estar. Então isso é uma queixa. Eu, nesses 30 anos aí quase de neurologia, eu já vi casos assim, de pessoas que me procuraram depois de uma viagem dessas e disse: olha, doutor, eu não consigo, eu não sei o que tem na minha perna, mas tem alguma coisa errada, porque quando eu fico mais de algumas horas sentado, eu não consigo deixá-la quieta, eu preciso mexer. Então é um achado interessante também na síndrome das pernas inquietas, essa dificuldade para viagens longas, né? Lógico que se estiver de carro é muito mais fácil, porque você para, você anda, né? Então é isso. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da síndrome das pernas inquietas? Antes, meu amor, dá mais uns boa noites aí, que eu vi que apareceu bastante gente. Ah, sim, olha, apareceram aqui a Ione Guidini, tá Oi, por aqui dando Ione, boa querida. noite pra gente. Eu vi A Ione Ana hoje. Bispo também. Ana, A Jaqueline querida, abraço. Negrete tá Oi, por Jaqueline, aqui, legal, dizendo que boa chegou um noite. pouquinho atrasado. O importante é que tá por aqui, É isso né? aí. E já tem algumas perguntas que eu já estou anotando também, viu, meu amor? Legal. Enquanto isso, lembrando o pessoal, né, de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. É sempre bom lembrar as pessoas disso no canal Dr. Milton Serri Medeiros. Isso aí. E também compartilhar o link da live, né? Se isso você é ainda não importante. fez isso, faz que dá tempo, tá? Assim, mais pessoas podem acessar e estar aproveitando também dessas informações. Isso mesmo, perfeito. Então tá. Ó, a Maria Aparecida Fante, que é a Olha, mãe da Andréia, né? Não, é a tia Cida, essa é a tia da Andréia. Ah, essa tia? Que é Fante, eu fui pelo sobrenome. Dona Cida, muito querida. Mas tá por aqui também. Que legal, que que bom. legal. Então tá. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico de síndrome das pernas inquietas? Bom, tem aí os critérios, né? Então a pessoa chega e conta para o médico, fala: ó, seguinte, eu tô com insônia, não tô conseguindo dormir porque minhas pernas não me deixam dormir. Elas ficam com mal-estar, eu preciso mexê-las e não consigo pegar no sono. Ou então o companheiro de cama fala: olha, doutor, eu tô aqui com meu marido, eu tô aqui com a minha esposa porque ele me acorda no meio da noite, ele fica mexendo as pernas e eu tomo um susto e acordo e está comprometendo o meu sono. Então, a história que o paciente traz para o médico é fundamental para que se faça o diagnóstico. Quando sobra alguma dúvida, aí o médico pede uma polissonografia, que é um exame específico para estudar a arquitetura do sono como um todo, né? Principalmente para identificar movimentos periódicos de perna, que são esses que aparecem no meio da noite. E aí o médico vai ter que pedir uma série de exames de sangue, porque, como eu disse anteriormente, existem causas secundárias, né? Então, por exemplo, eu posso, numa dosagem de ferro, ferritina, transferrina, descobrir que o meu paciente tem síndrome das pernas inquietas porque tem uma deficiência de ferro. Então, qual seria o tratamento? Eu vou repor o ferro, né? Ou um paciente que tem algum distúrbio metabólico qualquer, um diabetes, uma alteração de função renal, às vezes um distúrbio endocrinológico, como disfunção de tireoide, que também pode ser um fator exacerbador e até causador de síndrome das pernas inquietas. Então vai caber ao médico fazer a investigação ali, fazer os examinhos de sangue e definir, né? Às vezes a gente não encontra nada nesses exames, então a gente diz que é uma síndrome das pernas inquietas primária e aí a gente trata com medicamento específico. Antes de medicamento, tem as medidas de higiene do sono que eu vou comentar mais adiante. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico, tá? As pessoas que estão assistindo aí, eu vi uma que tem síndrome das pernas inquietas, agora 2. Tem 2 que tem. Uma eu conheço, que eu me lembro bem do caso, era por uma deficiência de ferro. Tem uma outra que está assistindo aí que teve a síndrome das pernas inquietas durante a gestação.
Aí tem uma que já se, né, já se colocou ali à disposição para discutir, que é a Ângela Vicentim, que Isso. tem a síndrome das pernas inquietas. Então, vejam só que é bastante comum, né? E quando a pessoa não procura pelo diagnóstico, não se cuida, o que vai acontecer? Ela vai seguir a vida com essa síndrome das pernas inquietas e vai ter um comprometimento grandioso do seu sono. Quando o sono não é adequado, puxa vida, né? A gente paga um preço muito alto. Inclusive, eu falei para vocês há alguns dias aí, numa das lives, sobre alguns estudos mostrando que um sono inadequado, ele tem relação com doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Então, dormir direitinho é fundamental, é muito importante, e a síndrome das pernas inquietas, às vezes, é um empecilho significativo para que você não durma bem, né? Então, tá. E o tratamento? Como é que a gente faz o tratamento? Então, meu amor, antes, mais alguma coisa para comentar? Amor, as pessoas já estão aqui colocando, né, dividindo suas situações, mas aqui com a gente que entrou agora, a Patrícia Nicastro, a Eliane Cândido também. Eu estou aqui anotando as colocações, as perguntas, as dúvidas, daqui a pouquinho a gente chega nesse momento. Porque aí eu vou terminar aqui e depois a gente vai para as perguntas, né? Então tá, então uma vez que eu tenho isso, eu já procuro um médico? Bom, se você tiver facilidade para procurar um médico, de preferência o neurologista, é interessante sim para fazer uma pesquisa, né? Mas antes dá para você tentar algumas coisas. Então o primeiro passo são as medidas de higiene do sono, que a gente já falou bastante numa live sobre sono. Como é o recado mais importante que eu posso dar sobre distúrbio de sono, depois eu vou recapitular essa parte de medidas de higiene do sono para vocês, tá? Tem que suspender medicamentos que podem estar agravando, né? Aí fica difícil, se foi o seu médico que receitou um determinado medicamento e ele pode estar produzindo a síndrome das pernas inquietas, vai caber ao seu médico fazer essa observação, fazer esse diagnóstico e suspender esse medicamento, substituir esse medicamento, né? Evitar a cafeína. Então, já apareceram várias pessoas aí reclamando que tem síndrome das pernas inquietas, né, que tem mal-estar na perna. Retirar o café da dieta é interessante. Eu, particularmente, sou um adepto do café, adoro o café. O café tem muitos benefícios quando tomado de forma adequada, na quantidade adequada. Mas para quem tem síndrome das pernas inquietas, o aconselhável é a suspensão realmente da cafeína. Tá? Evitar bebidas alcoólicas. Então, o indivíduo que tem síndrome das pernas inquietas, ele não deve tomar bebida de álcool, porque isso vai exacerbar os sintomas. Prática de atividade física, isso é fundamental. Exercício físico regular, de preferência aeróbico. Entra naquele esquema. Entra naquele. Parece que deu uma paradinha, mas botou. Entra naquele esquema lá dos 150 minutos por semana, né, de atividade física aeróbica. Isso traz benefício também para a síndrome das pernas inquietas. E evitar o cigarro. Se o indivíduo tem síndrome das pernas inquietas e fuma, ele vai perpetuar essa síndrome e certamente o sono dele vai ser de má qualidade. Então, esses são os tratamentos gerais, né? O tratamento medicamentoso, então, aí é uma função do médico, é claro que vocês não vão ficar tomando remédio por conta própria, mas é óbvio que vocês já entenderam, precisa ser individualizado. Às vezes eu vou tratar repondo ferro, às vezes eu vou tratar com um agonista dopaminérgico, que é uma classe de medicamento lá que pode ajudar, às vezes eu vou utilizar até um benzodiazepínico, enfim. Aí cabe ao médico a escolha do medicamento. Mas ao paciente, às pessoas de maneira geral, cabem essas medidas de atividade física, retirar o café, retirar a bebida alcoólica, parar de fumar e principalmente medidas de higiene do sono.
que eu vou repetir para vocês. As medidas de higiene do sono, elas são importantes para qualquer distúrbio de sono. Qualquer distúrbio de sono. E como hoje é a última live do S de sono, pelo menos nessa primeira fase, depois eu vou falar dessas medidas, são 12 medidas básicas que todos devem praticar no dia a dia. Meu amor, aí se tiver já alguma pergunta, Meu amor, tem sim, ainda bem que eu anotei, porque travou tudo aqui pra mim. Então deu uma travadinha aqui também, mas né? Já voltou a funcionar mas bem. Pra mim eu acho que é o aparelho aqui, mas vamos tocando. Ó, a Branca, ela diz que o neto não para com as pernas. Ela gostaria de saber se isso vem desde a gestação. Olha só que interessante, que é o que eu estava te dizendo, que eu estava falando no começo da live, que é mais comum na idade adulta, né? Principalmente ali depois de 50 anos. Mas como eu te disse, também como eu disse na live, pode pegar gente de qualquer idade. Então, uma criança, ela pode sim ser agitada, ficar mexendo as perninhas, não por ansiedade, não por transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Às vezes a criança tem síndrome das pernas inquietas. Então, no caso, né, eu sei que ele é novinho ainda, precisa buscar um neuropediatra. O neuropediatra ele vai fazer uma investigação, vai fazer uma série de exames de sangue, você vai contar em detalhes que ele mexe muito a perninha, que ele fica inquieto mexendo a perninha, porque às vezes ele pode ter sim uma síndrome das pernas inquietas e seria fundamental o diagnóstico na idade dele, para não ficar comprometendo a capacidade de sono adequado, porque na infância o sono ele é ainda mais importante, é durante o sono profundo que as crianças produzem hormônio de crescimento, por exemplo. É durante o sono profundo que as crianças conseguem fortalecer as conexões neuronais e, consequentemente, fixarem os aprendizados do dia a dia. Então, uma possibilidade, é claro, isso entra ali na esfera dos diagnósticos diferenciais, para ele, a síndrome das pernas inquietas seria uma possibilidade, sim. Ó, e nessa mesma linha, né, a Maria Zaletti, ela pergunta se pessoas ansiosas, quando sentadas, que ficam balançando muito as pernas, tem alguma relação com a síndrome das pernas inquietas, né? Ansiedade e perna que não para de balançar. Então, é uma pergunta boa, né? Porque são coisas diferentes. Aqui, uma pessoa ansiosa, realmente, uma pessoa ansiosa, ela senta, ela já começa a mexer a perninha. Começa a chacoalhar. Começa a chacoalhar a perninha. Agora tem que ver, a síndrome das pernas inquietas, ela não tem relação com a ansiedade. Na verdade, a síndrome das pernas inquietas é a pessoa deitar para dormir e começar a ter uma sensação ruim nas pernas. E ela tem que mexer as pernas, e por isso ela não pega no sono. Então são coisas diferentes. É possível que o indivíduo tenha síndrome das pernas inquietas e transtorno de ansiedade. Mas a gente só vai caracterizar como sendo uma síndrome das pernas inquietas se esse movimento de perna estiver atrapalhando o sono, estiver acometendo as características, a arquitetura do sono. Eu entendi, a pergunta é muito boa, mas transtorno de ansiedade pode fazer a perninha mexer. Não necessariamente vai ser síndrome das pernas inquietas. Só vai ser síndrome das pernas inquietas se essa perninha ficar mexendo na hora de dormir e não deixar pegar no sono. Muito bem. Ó, a Ângela Vicentim, ela conta pra gente que tem a síndrome das pernas inquietas e que ela sente muita queimação e quando dorme um joelho não pode tocar no outro, por isso ela tem que colocar um travesseiro no meio das pernas na hora de dormir para ajudar, né? E ela disse, quando você falou da questão da atividade física, ela disse que o que tem ajudado nessa questão é a bike. Fantástico. Atividade então, física. Provavelmente você tem mesmo a síndrome das pernas inquietas. E aí seria interessante também uma investigação, né? Foi a Ângela que... A Ângela Vicentim. A Ângela, eu acho que a Ângela, ela tá tratando com o Dr. José Ivan lá em Florianópolis, Isso, se eu não estiver enganado. Então, quando você tiver que voltar no Dr. José Ivan Ciplo Ribeiro, fale, converse sobre isso. Ele tem muito interesse. E você até sugira isso. Fala, doutor, será que eu não tenho uma síndrome das pernas inquietas?
Porque realmente tem essa característica de dar aquele mal-estar quando você está tentando pegar no sono. E aí isso não deixa você dormir, porque você tem que dar uma mexidinha na perna. Às vezes é uma dor mesmo, às vezes é uma queimação. Uma coisa que acontece também, às vezes, é por problema circulatório, né? Então, uma pessoa que tem lá muitas varizes, as varizes, às vezes, elas dão sintomas, às vezes não dão. Às vezes você vê aquelas pessoas com aquelas varizes enormes e elas não têm dor, não têm queimação, mas algumas têm. Então, quando se tem alteração circulatória, isso também pode ser um motivo de síndrome das pernas inquietas. Agora, independente da causa, o exercício físico ajuda. Principalmente a bike, né? A bike é interessante porque como é um exercício sem impacto, então ela só vai trazer benefícios. Porque como você tem dor no joelho, provavelmente tem algum probleminha articular, aí também algum desgaste ósseo, então seria ruim se você estivesse correndo, até mesmo, exercícios de impacto para você certamente não seriam bons, mas a bike é uma boa opção para você. A Daniele Barzon participando, dizendo que o marido bate as pernas dormindo também. Então, provavelmente é movimento periódico de pernas. Então, ele tem que ser investigado, né? Porque aí, provavelmente, ele tenha um sono ruim e você também, né? Porque aí você acaba acordando. Ó, o Marcelo Gino tá por aqui. Amigo, boa noite para você, abraço, Marcelo. A Marlene Costa também. Oi, Marlene, tá por aqui. Abraço. A Giovana Beleze também. Giovana, querida, abraço. Tá aqui com a gente. E a Ângela tá aí só confirmando. Isso mesmo, doutor, né? É o doutor Ivan que cuida dela lá em Floripa. E aí a Jaqueline tá dizendo, doutor, eu tenho a perna inquieta, pé inquieto, braço inquieto, cabeça inquieta, boca inquieta. Preciso de muita meditação. Jaqueline. A Jaqueline. Aí ali em cima ela escreveu assim, que ela não toma café. Ela não... Ainda bem, né, Jaqueline? Porque já pensou se tomasse. A Jaqueline, ela é um espírito ativo. A Jaqueline é diferente. A Jaqueline, ela é atenta, é ativa. Mas eu acho que você não tem síndrome das pernas ou dos braços inquietos, não. Eu acho que você é muito ativa mesmo. Né? É o jeito da madeira, né, Jaqueline? Ela luta para mudar o mundo e ela acredita, né? Ela é uma pessoa que faz diferença no mundo. Muito legal. Olha, a Damares Cardoso tá entrando aqui também, né? Quase no fim, vou precisar ver depois, né? Sim. E só lembrando, né, meu amor, que você fez hoje muito bem o resumo da live, gente, né? Você compactou as informações. 5, 6, 7 minutinhos e ali está tudo compactado, né? Então, porque algumas pessoas pediram para a gente fazer isso, né? Que a live ela fica muito longa, então algumas pessoas não podem assistir na hora, porque o legal da live é vocês que estão participando agora, porque vocês vão perguntando, o nosso bate-papo, né, gente? Agora, para as pessoas que assistem no YouTube depois, por exemplo, aí pode não ser interessante. Sentido, né? Então a gente faz um resumo da live todas as segundas e coloca no YouTube e passa pro Face também, pro Instagram. E deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Olha só, dá pra copiar aquele link que tá lá no YouTube e mandar pros amigos pelo WhatsApp, né? Legal, isso mesmo. É uma forma da gente passar essas informações boas para muitas pessoas, informação boa, passe adiante. É isso aí. Ó, deixa eu ver aqui, a Maria Aparecida Ribeiro tá dizendo, doutor, eu nunca comentei com o senhor, mas eu não consigo dormir com os pés cobertos. Tenho que deixar sempre descobertos para dormir. Isso aí tem alguma relação? Que ver, né? Antes, um abraço para a Jacira, querida, que está assistindo, Jacira Rota, Jacira Pisa e Rota. É lá de Maringá. Então, essa pergunta é boa, né? Porque aí, se você consegue dormir depois que cobre o pé, porque fica ali quentinho, se ficar descoberto você não consegue dormir, é isso, né? Exato. Então, aí a gente precisa investigar para ver se tem algo circulatório, né? Porque às vezes pode ser circulatório, você tem uma dificuldade grande com a temperatura um pouquinho mais baixa. E aí a gente, eu sei que logo você tem que ir para o consultório, fala de novo isso que a gente pode dar uma investigada. Mas aí não se caracteriza como síndrome das pernas inquietas, não. Ó, o Valnei
o esposo da Claudete Sargentin legal, tá por aqui abraço, também legal. com a gente. Deixa eu ver, a Sônia Frederico também dando Sônia, boa querida, noite. boa noite, Sônia. Deixa eu ver. E a Jaqueline dizendo conhecimento e informação é isso que transforma o mundo. Verdade. Legal, Conhecimento, informação, educação, né? Essas são as bandeiras aí que a gente defende. Jacira Pizzi, agora que apareceu pra mim, ó, o Jefferson e a Mara também por aqui. E o pessoal agradecendo aí as suas respostas, as suas informações. Que legal. Então, gente, aí agora eu vou falar das medidas de higiene do sono. A gente já falou lá na segunda live desse ciclo dos sonos, né? Então, agora eu vou falar de novo. Vou falar porque é a coisa mais importante que eu posso passar para vocês. Tá? Que são essas medidas que podem melhorar o sono de qualquer um. Até você que acha que dorme bem, se seguir essas medidas, pode melhorar ainda mais o seu sono. Então, isso é a mensagem mais importante. Medidas de higiene do sono. E depois, outras mensagens importantes que foi fazer vocês entenderem que ronco pode ser um problema sério, né? Conhecerem sobre a tal da apneia obstrutiva do sono, que é uma coisa perigosa, conhecerem agora sobre síndrome das pernas inquietas, para que você entenda que o sono ele precisa ser bem preservado e a gente precisa conhecer detalhes sobre ele para que a gente tenha realmente um sono de boa qualidade, tá? Bom, então eu vou falar para vocês das medidas de higiene do sono. Então, primeiro, é a gente tentar deitar e levantar em horários regulares. A gente vai falar aqui de coisas que vocês podem falar, pô, mas isso é só um detalhe. Mas às vezes, um detalhe desse melhora muito a qualidade do seu sono. Então, mesmo final de semana, né? Pô, no sábado ou no domingo eu não tenho nada para fazer, mas o ideal é eu ir dormir no mesmo horário e acordar naquele horário que eu estou acostumado a acordar no meio da semana. Essa regularidade de horário é muito importante para regular o nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico, o nosso relógio interno, que se adequa de acordo com a incidência da luz solar, né? Então, regularidade é importante. 2. Se você tem insônia, se o seu sono não é legal, evite os cochilos diurnos. Tá? Meus pacientes sempre perguntam, dormir à tarde é bom, doutor? Bom, depende. Se você tem um sono legal à noite, com o seu cochilo depois do almoço, ótimo, não tem problema. Né? Um soninho ali de até 1 hora, ele está até relacionado a algumas vantagens. Alguns estudos mostram que a saúde pode ficar até mais adequada. No entanto, se você tem insônia, porque o ideal, o que a gente precisa na verdade é dormir à noite, né? Dormir à noite, é ali que vem os benefícios de produção de hormônio de crescimento, de testosterona, de fortalecimento de conexões neuronais. Então a prioridade é dormir bem à noite, não durante o dia. Então se você tem insônia à noite, corte o cochilo do dia. Tá? Esse é um conselho muito bom. 3. Pratique atividade física regularmente. Atividade física é fundamental para um monte de coisa, gente. Né? Agora, a partir da próxima segunda, a gente vai para o E do Projeto SED, que vai ser exercício físico, e a gente vai explorar muito esse tema. Mas ele é fundamental para que a gente durma bem. Agora tem um detalhe. Você não pode deixar para se exercitar próximo do horário de dormir. Principalmente se for um exercício mais intenso, um exercício mais forte perto da hora de dormir. Aí pode te atrapalhar no sono, porque esse exercício intenso faz você liberar algumas substâncias, como cortisol e noradrenalina, que vão te deixar mais atento, mais disposto. Então pode ser ruim. Eu estou falando de exercícios intensos, tá? Eu tenho pacientes que fazem caminhadas à noite, 40 minutos, 1 hora de caminhada, num ritmo bom. Isso não vai atrapalhar o sono. Mas se o indivíduo vai para a academia às 10 da noite, se exercita de forma intensa, até às 11, 11h30 e vai tentar dormir meia-noite, ele vai ter uma dificuldade enorme para dormir. Então o exercício físico é fundamental para melhorar a qualidade do sono,
mas ele não pode ser feito muito próximo da hora de dormir. Um intervalo legal aí entre o término do exercício físico e dormir seria ali de 2 a 3 horas, tá? Bom, 4. A janta, ela deve ser leve. Então, quando a gente come algo pesado, algo de difícil digestão, como muita proteína, por exemplo, muito carboidrato, a gente sabe que o sono é um processo ativo, que precisa de fluxo de sangue para que ele se faça de forma correta. Quando a gente come algo muito pesado, de difícil digestão, o nosso sistema orgânico desvia o sangue para o sistema digestivo, para fazer a digestão. Consequentemente, os nossos nutrientes cerebrais não chegam de forma tão adequada. Então, o que acontece? Você não dorme bem. Você pode até ter a impressão de dormir bem, mas você acorda cansado no dia seguinte, porque a arquitetura do seu sono é completamente alterada. Então, o jantar deve ser sempre leve. Talvez ali verduras, legumes com um grelhado. Isso deve ser suficiente. E o ideal é que a gente faça essa refeição, termine essa refeição pelo menos 3 horas antes de dormir. Essas 3 horas são suficientes para o seu estômago digerir, seu intestino delgado faz a sua função de digestão, e aí o seu sono vai ser muito mais tranquilo, vai ser um sono muito mais adequado. Então, isso é uma dica importante. Jantar leve e de preferência com intervalo de pelo menos 3 horas entre o término do jantar e o momento de dormir. O banho antes de dormir é interessante também, gente. O banho quentinho, ele faz a gente liberar algumas substâncias que melhoram a qualidade do sono. O banho quentinho, ele aumenta o nível de triptofano. O triptofano, ele acaba se transformando em melatonina, que é um hormônio relacionado à melhora do sono. Então, o banho relaxante antes de dormir, ele é interessante. Aliás, antes de dormir, a gente tem que ter ali um ritual. Como eu falei na live sobre sono, à medida que o dia vai passando, a gente vai acumulando uma substância chamada adenosina no cérebro. E quando chega no final do dia, no início da noite, os nossos receptores estão cheios de adenosina, e isso vai dando uma sensação de redução de energia, né? O organismo precisa realmente descansar. E a gente precisa seguir isso. Então, quando chega a noite, tem que relaxar. Então, a janta leve, a conversa agradável, né? O indivíduo não pode ficar à noite tentando resolver problemas sérios, não pode ter discussões. A noite, ela tem que ser relaxante. Então, o indivíduo tem que ir se preparando para dormir. Ele tem que aceitar essa sensação orgânica de redução de energia e agregando a isso condições adequadas para que ele tenha um sono muito bom, tá? Então, o banho quentinho ele é interessante. Evitar a cafeína até 6 horas antes de dormir. Então, eu li bastante sobre isso, eu já estudei muito distúrbio de sono, e eu já li muita coisa sobre cafeína e sono. Né? Alguns autores preconizam que você só use a cafeína até meio-dia, outros pedem para você não usar, outros que você pode usar até às 6 da tarde. Mas estudando bastante metabolismo da cafeína, a gente sabe que quando você toma um café, em poucos minutos você atinge um nível alto no sangue. Esse café ele vai ocupar justamente os receptores da adenosina, que é essa substância que dá sono. E o café ele fica ali em nível alto, ocupando seus receptores, até 6 horas depois de você ter tomado, depois de você ter ingerido. Então, eu acho que um conselho muito bom é que você use café até 6 horas antes de dormir. Né? Porque depois de 6 horas você sabe que o café já não vai estar mais interferindo nos seus receptores de adenosina. Esses dias eu fiz um vídeo curto sobre café e cérebro, né? O café faz bem ou faz mal para o cérebro? Depende, né? Então, o café, aí tem um estudo legal que até 3 xícaras de café pode melhorar bastante por causa da liberação, por causa dos polifenóis que tem no café,
Isso melhora o fluxo de sangue para o cérebro. Então, tem uns estudos mostrando uma redução da demência em até 28% dos casos. Então, o café ele pode ser um remédio preventivo, desde que ele não seja tomado com açúcar. Porque se você botou açúcar no seu café, ele ficou venenoso, porque o açúcar, índice glicêmico alto, processo inflamatório crônico e destruição de neurônio. Mas o café sem açúcar, até 3 xícaras, ele traz um benefício muito bom. Por outro lado, esse mesmo estudo mostrou que acima de 6 xícaras por dia já tem um efeito contrário, já tem um efeito de malefício, de vasoconstricção, de alteração de ritmo cardíaco. Então, o café é interessante, mas até 3 xícaras por dia. Essa parece ser uma dica muito boa. Agora, se você tem síndrome das pernas inquietas, aí não cabe café na dieta. 3 xícaras assim? Não, 3 xícaras normais, né? 3 xícaras dessas habituais de café. 50 ml mais ou menos, né? 3 xícaras. Bom, outra dica importante, evitar o álcool à noite. O álcool, ele destrói a arquitetura do sono. Então, quando a gente toma um pouco a mais de álcool à noite, o que acontece? Vem um sono muito grande, vem um sono forte, né? Mas aí o sono ele só fica de qualidade na primeira metade da noite. Não é bem de qualidade, ele fica muito profundo na primeira metade da noite. E na segunda metade ele interfere, ele não deixa a gente chegar na parte profunda. Fica um sono com uma arquitetura muito ruim. Então você acorda no dia seguinte como? Cansado. Mesmo você dormindo um tempão, você acorda cansado, desanimado, indisposto, sem energia. Então o álcool à noite ele deve ser evitado para que você tenha um sono adequado. 8. Evitar alta luminosidade antes de dormir. A gente falou bastante sobre isso na live, sobre insônia, né? Então, por quê? A luz do celular, do tablet, do notebook, da televisão, faz o quê? Faz você diminuir a produção da sua melatonina. A glândula pineal, que produz a melatonina, que induz ao sono, ela precisa de escuridão total. Então, se você fica estimulando seu olho ali antes de dormir com o celular, você diminui a produção de melatonina e isso pode afetar bastante o seu sono. 9. Evitar atividades estressantes antes de dormir, mais ou menos o que eu falei, né? Não ficar resolvendo problemas graves por WhatsApp, discutindo problemas sérios, não. A noite ela tem que ser de calma, tem que ser de tranquilidade para você emendar o sono e ter um sono de boa arquitetura. 10. Se não pegar no sono, em cerca de 20 minutos, que é a latência, né, para a gente pegar no sono, não ficar rolando na cama para lá e para cá. Por quê? Porque você vai perpetuar a insônia. Você vai começar a associar a cama a um lugar ruim, a um lugar em que você fica se mexendo para lá e para cá. Então, 20 minutos, 30 minutos, não pegou no sono, o que você faz? Levante-se e vá para outro cômodo, vá para outro lugar e vá fazer algo relaxante, como ouvir uma música relaxante, praticar meditação, para quem tem o gosto por isso, né, que é muito interessante, ou fazer uma leitura de algo relaxante, enfim, relaxar, aí o sono, quando ele começar a aparecer, você vai voltar para a cama. E o interessante é que você precisando acordar naquele horário regular ou não no dia seguinte, é importante que você acorde, mesmo que seja um dia de folga. E você fala, pô, mas eu fui dormir muito tarde, não pegava no sono, então ao invés de acordar às 7, que é o horário que eu acordo habitualmente, eu vou acordar às 10, 11. Não, errado. Mesmo que você não tenha conseguido dormir, você foi dormir muito tarde, acorde às 7. Porque essa é a forma de você regularizar o seu relógio interno, né? Corrigir o seu ritmo circadiano. Bom, 11. Antes de dormir, praticar algo relaxante, né? Que é mais ou menos o que eu falei aí no item 10. E 12. Se você quer um remedinho natural para dormir, chá de camomila. Né? Então a gente falou sobre ela, né? Então ela tem uma substância chamada apigenina, a camomila, e na live sobre sono eu até citei 2 estudos grandes mostrando que realmente o chá de camomila melhora a qualidade do sono, tá certo?
Então essas são as dicas a gente termina hoje aqui o S do CID, pelo menos nessa primeira fase. Mãe da André, Dona Marina Fante, agora sim, ela entrou lá do Japão. Ah, sim. Então a gente termina essa primeira fase com esse detalhe importante de medidas de higiene do sono, que são medidas importantes para todos vocês, né? Para quem já acha que dorme bem e principalmente para quem não dorme bem. Porque se a gente não dormir bem, infelizmente a nossa saúde fica comprometida, o nosso futuro fica comprometido. Meu amor. Eu vi ali um comentário da Ione, se eu não me engano, da Ione Guidini, e é porque não aparece aqui pra mim, não apareceu pra mim. Ela disse assim que a perna dela é irrequieta, e aqui é uma perna danada, porque espera ela dormir pra daí acordar ela no susto. Isso é movimento periódico de perna, Ione. Complicado, né? Isso tem que investigar. Eu vi a mãe da Ione hoje, mas aí se isso está acontecendo, entre em contato comigo, porque você já é minha paciente há bastante tempo, né? Então, entre em contato, porque aí provavelmente a gente tenha que fazer uma polissonografia e ver se for realmente movimento periódico de perna, a gente precisa tratar especificamente. E a Ivani Guidini também está participando. Querida, que saudade. A Ivani faz tempo que ela não participa, né? Então, e ela está dizendo que ela né? tem essa inquietação aí, vez ou outra, e que a caminhada tem ajudado. Assim melhora, como né, Ivani? a Ângela Vicentim, né, que tem Você buscado só, melhora né? com a bike, ela está citando aqui o caso da caminhada. Um exercício físico ali, aeróbico, regular, ajudar. já é suficiente para melhorar. Um exemplo Muita legal. gente reclamando, meu amor, nessa questão da higiene do sono que você estava falando, sobre o calor, né? Que dorme muito mal no calor, terrível. falando sobre essa questão, né? Da temperatura ambiente e tal. O quarto ele tem que ser um lugar assim perfeito para o sono adequado, né? Ele não pode ter nenhum estímulo luminoso, mas ele precisa cheirar bem, né? Você precisa estar num quarto que está limpinho e ele tem que estar bem agradável em termos de temperatura. Quando está muito calor ou muito frio, realmente o sono fica completamente comprometido. Olha o Marcelo, hein? Doutor, o motivo das minhas pernas inquietas sábado foi Palmeiras. Ainda bem que deu tudo certo. Imagina, hein? Os palmeirenses depois conseguiram dormir, né? Os flamenguistas não. Pois é, verdade, né? Agora que apareceu aqui, ó. Eu não sabia, eu não torci pra ninguém, porque na verdade, assim, o Palmeiras, a gente tem uma tendência a gostar do Palmeiras, porque o Breda, o pai dele, que ele era palmeirense roxo, né? Então aí a gente gosta que o Palmeiras ganhe. Mas no Flamengo tem um amigo querido que é o Mateuzinho jogando, lateral direito, né? Que às vezes o pai dele participa das lives, ele já participou. Então a gente não sabia, a gente não estava torcendo, na verdade a gente acabou nem assistindo o jogo, né, meu pai? Não. A gente ficou tomando um cafezinho, lendo, mas aí quando o pessoal dava uns gritos, a gente procurava saber, né? A gente ia lá pra internet pra ver quem tinha feito o gol, né? Agora que apareceu aqui a mensagem da Ione pra mim, ó, tá bem atrasadinha aqui, né? Ela falando das pernas mesmo, que tem vida própria, que espera ela dormir, como eu falei, né, para dar o susto. Tem cãibra, espasmos. Isso. Mas olha só, ela percebeu que todo esse sintoma é frequente quando ela bebe pouca água. É possível. Uma das causas de síndrome das pernas inquietas é metabólica. Às vezes distúrbio de potássio, às vezes distúrbio de sódio, às vezes desidratação. Tomar bastante água é um conselho muito bom, que eu poderia até ter acrescentado aí. Né? Legal. Bem interessante. E aí, quando fala de futebol, chega a Branca e diz: doutor, e o Corinthians, doutor? O Corinthians ganhou do Atlético Paranaense. Como São Paulino eu gostei, porque o Atlético Paranaense e o São Paulo tá pau a pau ali brigando para não cair, né? Então o Corinthians ganhando foi bom, porque aí o Marcelo deve ter ficado triste, porque o Marcelo foi craque no Atlético Paranaense, né? Que legal. Muito bem, meu. Legal, gente. Olha, foi muito boa a live. A participação de vocês abrilhanta o negócio, né? Fica muito bom, porque as perguntas são boas, a participação é muito legal.
Realmente eu adoro, e é um grupo, né? A gente tem um grupo assim, porque essa live, a gente fala entre eu e a Érica, ela não é para todo mundo, né? É lógico que se a gente fizesse uma live de pegadinhas, ou de alguém pelado, tal, a gente ia ter muito mais seguidores, muito mais gente assistindo. Essas dancinhas, né? Dancinha, amor, mas a nossa live, ela é divertida, é tranquila, é informal, mas ela passa informações importantes. Só que essas informações exigem de vocês o quê? Raciocínio. Então vocês precisam raciocinar para entender. Infelizmente, hoje são poucas as pessoas que querem raciocinar, que querem realmente aprender, né? As pessoas preferem coisas engraçadas ou rapidinho ali e tal. Então, é uma honra para a gente ter um número significativo. A gente está com 55, 60 pessoas assistindo aqui no Face, né? O Insta a gente está começando, mas vai aumentar também. Mas é muito legal isso, né? No final das contas, mais de 1.000 pessoas, né? A gente já teve live com mais de 5.000 pessoas que assistiram. E então essas pessoas são as pessoas diferenciadas, são pessoas que querem realmente aprendizado. E não são só vocês, nós também aprendemos, né? Na verdade, assim, eu e a Érica, a gente está com uma vida maravilhosa em termos de saúde física e mental. E a gente conseguiu isso aos poucos, estudando muito. Eu estudo muito, a gente vai buscando informações, a gente vai estudando, vai produzindo cientificamente e a gente colocou em prática. Quando a gente entrar na parte de dieta, vai ser muito legal, né? Na parte de controle de estresse. Então são coisas nas quais a gente acredita porque são científicas, porque a gente põe em prática para nós. E a gente quer passar para vocês isso. Dá certo pra gente, né? Então a gente fica, poxa vida, né? E se as pessoas também fizessem isso, né? Os meus pacientes eu já cobro isso, né? Eu tenho muitas pessoas que acompanham aí que são pacientes que estão indo extremamente bem, mas infelizmente eu não consigo atender a todos que me procuram. E as lives são uma forma, então, da gente passar essas informações para o maior número possível de pessoas. Então, na próxima segunda, a gente vai falar sobre exercício físico. Nós vamos sair do S do Projeto SED, que é sono, e vamos para o E agora. Tá? Aí vai ter um número ali de lives sobre exercício, e aí vocês vão participando. Lembrando que dia 8 de dezembro, que é uma quarta-feira, a gente foi convidado para participar de um programa muito legal, que é o Filosofando com o Neto. E é uma honra pra gente, né? Porque a gente adora mesmo o programa do Neto. E ele vai fazer um programa, o tema vai ser Viver Bem, ou algo muito parecido. Então é uma honra ele ter lembrado de mim e da Érica para falarmos sobre isso. E a Ângela, que é a esposa dele, vai participar, ele também, então vai ser um bate-papo muito legal. Então na segunda, quando for a nossa live, aí a gente já dá as informações para vocês, e seria muito importante vocês acompanharem a gente nesse programa. Que os nossos também, amigos né? estivessem Sim, lá presentes, também, né? Vai ser o último programa do ano dele, então ele quer fazer uma coisa especial, e se vocês participarem, vai ficar mais especial ainda. Vai sim. Porque a live é isso, né? Tem às vezes você fica, né, falando, dando as informações, e aí eu presto atenção e falo, nossa, mas olha só, quanta informação boa, né? Sim. E ao mesmo tempo tem aquela descontração, aquele bate-papo, os comentários, o bom humor. Então fica parecendo uma coisa de amigo, né? É um bate-papo de amigo aqui. Então é muito saudável, é muito gostoso, é prazeroso fazer, né? E a gente de verdade se sente assim muito grato por vocês estarem aqui com a gente, tantas pessoas que estão desde o início, né, desde as primeiras lives, algumas pessoas que chegaram depois, né, e a gente sente falta quando de repente tem algum participante que não pode estar assistindo naquele dia, a gente sente falta de verdade, né? Sim. Então virou mesmo o nosso círculo de amigos, os amigos da live. Os amigos da live. Que legal, gente, então é isso. Abraço para todos vocês, abraço para quem vai assistir depois, meu amigo Odenir lá de São Paulo, meu amigo Nilton, o pai, a Neuza, meu amigo Ratinho lá da Alemanha, a Michele Lázaro, que sempre assiste depois,
Agradecer a estreante hoje, a Vilma, minha prima, que né, até a Dalila convenceu a assistir, que legal, seja bem-vinda. Que bom. A minha cunhada querida Viviane, que deve estar lá com o Carlinhos e com o Davi. Apareceu. E aí, na próxima segunda, estaremos juntos. É isso aí, gente. Tenham todos uma excelente semana e até segunda-feira. Até segunda. Beijo. Tchau pra todo Beijo. mundo.